Ok, nós estamos no último domingo de janeiro de 2023 e chegamos agora, ligamos o projetor de slides e o mesmo está queimado. Tem um problema, não sabemos. Então, vocês vão conseguir colocar a capa da nossa mensagem no quadro branco, com os principais elementos. A nossa mensagem é sobre a essência do Evangelho Bíblico. Essa essência descrita, resumida em 5 doutrinas principais, que sem uma dessas doutrinas não é o Evangelho. Na verdade, uma essência é que fala da verdadeira identidade de uma coisa. Muitas vezes tem uma essência, vamos dizer assim, não divisível. No caso da Trindade, Deus é um só, porém ele existe como 3 pessoas coiguais, 3 pessoas com os mesmos atributos, que são diferentes, porém elas estão unidas pela mesma essência da divindade. O Evangelho aqui, através da história do cristianismo, se tentou fazer resumos da mensagem do Evangelho. Um dos primeiros resumos foi o que foi chamado de credo apostólico. Depois da Reforma, em 1517, onde houve uma tentativa para voltar à essência do Evangelho, pois nos 1500 anos de história do cristianismo, o catolicismo romano foi se afastando tanto da essência do Evangelho que, quando se vê os dogmas que a Igreja Católica inventou para tornar o Evangelho aceitável aos pagãos e depois aos próprios católicos romanos, vamos dizer assim, ao longo da história foram inventados dogmas, doutrinas, ensinamentos que não têm nada a ver com a Bíblia e ainda contradizem a Bíblia. Então, esses 5 solas, ou somente da palavra é uma palavra latina, lá foram enfatizados esses 5 solas, porém eles não foram declarados nem por Lutero, nem por Calvino, nem por Zwinglio. Esses 5 somente, eles foram sendo elaborados muito tempo depois da Reforma, para que se chegasse a uma definição enxuta do que realmente era o Evangelho, porque mesmo depois da Reforma, os próprios protestantes e evangélicos continuaram se afastando do Evangelho original, o Evangelho que está nas Escrituras Sagradas. Então, muitos teólogos concordaram que um resumo adequado do Evangelho poderia ser essas 5 declarações latinas. Sola Scriptura. Sola significa só, somente. Scriptura, a Escritura, a Bíblia. Sola Scriptura, como a única autoridade a Bíblia. Ou seja, é somente a Bíblia. Nós vamos ver o que significa dizer que somente a Bíblia é a autoridade para o cristão, em termos de espiritualidade e vida prática. Aí tem outra declaração, solos Cristo, ou somente Cristo, ou que Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Outra declaração é sola gratia, ou sola gracia, que é só a graça divina, só pela graça divina a pessoa pode ser salva. É o único contributo, aliás, qual é o contributo, qual é o pagamento que o homem faz por sua salvação? De acordo com a essência do Evangelho, nenhum. A salvação é completamente gratuita, de graça. Aí vem o sola fide.
Somente a fé na cruz de Cristo, na obra que ele fez na cruz. Nada que o homem faça ou deixe de fazer salva a alma dele. Sola fide. Aí vem soli deo glória. Por conta que tudo que eu preciso saber sobre minha vida espiritual e sobre minha vida cristã, a autoridade é da Bíblia, não é da igreja, não é de autoridades da igreja, não é de concílios. É só a Bíblia. Porque é somente Cristo como mediador, não são anjos, não são santos. Porque o homem não tem como contribuir nada para a sua salvação, tudo é de graça. Ele tem apenas de crer que está tudo pago na obra de Cristo, então toda a glória é de Deus, é para Deus. Então, nesse momento eu vou orar, vamos orar, cada um baixe sua cabeça. Mas antes, leiam comigo. Primeiro solo, diga, só a Escritura. Única autoridade é a Bíblia, somente a Bíblia. Autoridade é a Bíblia, somente a Bíblia. Só os Cristos. Único mediador, Cristo. Somente Cristo. Só a graça. Único contributo. Aí ficou ali nenhum. Único contributo, nenhum. Ou seja, só a graça divina para a salvação. Aí sola fide, a palavra fide é fé. Sola fide. Fé na obra de Cristo. Só a fé na obra de Cristo. E a última é soli deo glória. Único adorado, Deus. Glória só a Deus. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado por esse tempo aqui. Nos ajuda a nunca nos desviarmos do verdadeiro Evangelho. Nos guia agora, Senhor, e que essa mensagem alcance muitas vidas. Em nome de Jesus, oramos. Amém. E eu coloquei como título a essência do Evangelho Bíblico. 5 solas e nada mais. 5 somente, só a Bíblia. Nada mais além da Bíblia como instrução sobre a minha salvação e sobre a minha vida cristã. Somente Cristo como mediador, ninguém mais. Só a graça divina, nenhum pagamento. Eu não pago, é porque eu nem posso merecer nem pagar. Sola fide, somente a fé no que ele fez, não no que eu posso ou fiz. E só lhe deu glória. Então, a nossa tese. A essência do Evangelho é a glória de Deus na mensagem da cruz. Essa essência é descrita nas doutrinas dos 5 solas ou nos 5 somente. Quais são os 5 solas? O primeiro, aqui está como a nossa tese, já que nós pretendemos demonstrar rapidamente, porque eu vou trabalhar com cada um desses solas. No primeiro domingo, antes das minhas férias, eu trabalhei solos Cristo. Mas em cada um desses solos, desses somente, dá para você estudar muito, dá para escrever um livro sobre cada um. Então, a sola Escritura, o que significa dizer que o Evangelho é baseado somente na Escritura? Significa que somente a Escritura é a única autoridade em matéria, em assunto de fé e prática. Ou seja, a Bíblia é sempre verdadeira e suficiente acerca da vida e das coisas espirituais. Eu só preciso da Bíblia. Eu não preciso que ele venha me falar nada sobre o Evangelho. Eu não preciso que irmãos tenham visões e sonhos para vir me trazer qualquer informação sobre minha vida cristã e sobre o Evangelho. Somente a Bíblia. Ela está acima dos concílios, das autoridades eclesiásticas, científicas, e sola gratia, ou sola gracia. Ela representa o favor, ela ensina que o favor de Deus vem somente através da graça de Deus.
E é de graça, porque é um favor que ninguém merece e nem jamais poderia pagar. Deus não deve nada a ninguém, exceto aquilo que ele se comprometer a fazer por suas criaturas. Movido não por dever ou por débito, tão somente por amor. Ele nos criou, ninguém fez nada para merecer ter um corpo maravilhoso, uma mente maravilhosa, um mundo maravilhoso. Isso aqui foi graça divina. É a chamada graça comum. É a graça na criação. Nós recebemos um monte de coisa por estar presente nessa criação. E depois da queda, por pura misericórdia. Porque Deus já poderia, logo depois da queda, ter botado a raça humana no inferno e ter dado mais chance de ninguém nascer. E outra coisa que nós vamos ver, que existem dois aspectos da graça. Graça salvadora e graça santificadora. Nós vivemos numa época em que se enfatiza só a graça salvadora. Eu sou salvo sem ter que mudar, por nenhuma obra ou mudança que eu faça na minha vida. Não é nenhuma mudança, não é o que eu faço ou deixo fazer que me salva. Todavia, a Bíblia diz que há uma graça salvadora. Quem foi salvo de graça, ele recebe graça na forma de poder para viver uma vida pura e santa. Ou seja, quem vive comodamente, regularmente, habitualmente no pecado, ele não conheceu a graça salvadora, porque a graça salvadora também santifica. A outra tese é solos Cristo. É solos Cristo. A salvação é realizada somente, exclusivamente por Cristo, na base da sua morte vicária e expiatória na cruz. A salvação de Cristo é tão completa que ele diz, está consumado. Não precisa de intercessão de Maria, não precisa de intercessão de santo nenhum, intercessão de anjo nenhum. Só Cristo. Aí vem o sola fide, a salvação vem somente pela fé no que Cristo fez na cruz. Isso aqui são as nossas teses para hoje, os próprios 5 solas, cada um é uma tese. Nada que o pecador faça pode justificá-lo perante Deus. Pode tirar sua culpa perante Deus. Isso significa justificar, tirar a culpa de Deus. E só lhe dá o glória. Segunda tese. Glória somente, exclusivamente a Deus. Isso significa que orar, rezar, venerar equivale a adorar. Qualquer adoração, veneração, fabricação de imagens, dia de guarda, instituição de padroeiros, padroeiras, dias santos, e invocação de santos e anjos, a Bíblia diz que a idolatria é punida com o inferno. Nós não devemos nada a Maria, a santos, a anjos, para pedir nada a eles. Eles não podem fazer nada pela salvação do homem. Trabalhando com o primeiro sola, eu começo com sola gratia, porque a essência do Evangelho é a graça divina. São as boas novas que, embora eu não mereça nada, eu só mereça ser queimado eternamente no inferno, eu e cada pessoa que entrou nesse planeta, desde que entrou aqui nesse planeta, Deus, na sua misericórdia, proveu um plano por pura graça, sem dever nada a nenhum de nós. Então vamos para o sola gratia. Sola gratia, ou somente a graça, diz que os pecadores são salvos, como um dom imerecido, ninguém merece, impagável da graça, não como resultado de obras, como Paulo diz, para que ninguém se glorie. A salvação do julgamento e condenação de Deus, que todo ser humano merece desde a queda, e a Bíblia diz que todos somos pecadores, essa salvação é um dom da graça de Deus. Não tem nada a ver com mérito, merecimento ou pagamento humano. Vamos ler Romanos 3, 10 a 12. Vamos ler comigo juntos. Como está escrito. Vamos lá, todo mundo solta a voz. Como está escrito.
Não há um justo. Nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram. E juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum. Nenhum só. Então aqui mostra a total depravação da raça humana. A total incapacidade e inabilidade do ser humano caído para salvar a si mesmo. Ele é incapaz da justiça requerida para ele ser salvo. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Ele sequer é capaz de entender esse plano de salvação. Por isso que Cristo rogou para que o Espírito Santo viesse convencer o ser humano do seu pecado, da justiça divina e do juízo. Sem essa ação do Espírito Santo, essa graça de convencimento do Espírito Santo, ninguém seria salvo. Diz que não há quem busque a Deus, busca a religião, cria religiões feitas à sua imagem, criam ídolos, mas buscar a Deus mesmo não busca, está morto nos seus delitos e pecados. Diz que todos se extraviaram, se perderam. É a linguagem para quando uma ovelha se perde. Uma ovelha que se perde, ela nunca sabe voltar. Ela sempre vai se distanciando até cair na mão de um predador, de uma fera terrível. Todos, olha aqui a totalidade da perdição da humanidade. Não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Todos são inúteis aos olhos de Deus. Não há quem faça o bem, o bem que faz é maculado pelo egoísmo, pela cobiça, pelo interesse dúplice, com segundas intenções. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então é de graça, porque nós somos, de acordo com esse texto, injustos, ignorantes, não queremos Deus, somos perdidos, somos inúteis, somos ruins. É por isso que é sola gratia. Se Deus não usasse sua graça para nos salvar, nós estaríamos perdidos eternamente. O próprio Deus, através da morte de seu Filho Jesus Cristo na cruz e ressurreição dos mortos, resgata todos que creem nele. Resgata o ser humano que está condenado à ira eterna. Deus leva as pessoas ao arrependimento e à fé em Cristo por causa da sua bondade, por causa da sua graça. Então, a Bíblia diz que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. O próprio Deus diz que ninguém virá, Cristo diz, ninguém virá a mim se pelo Pai não for trazido, porque segundo nós vimos aqui, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, não há um justo, não há linguagem simples, de acordo com o texto da Bíblia, não há um ser humano que preste. É uma raça que ele diz aqui, são perdidos, são inúteis, são os destruidores do planeta, só merecem a ir ao inferno. Mas aqui é onde entra a sola gratia, a graça divina. Deus, por amor, Deus, por um querer bem a quem não merece, Ele dá uma oportunidade de salvação. Ele dá uma oportunidade de transformação. E é isso que significa que a salvação é pela graça. Olha o que é dito em Efésios 2, 8 a 10. Diz, porque pela graça sois salvos. Sem merecimento. Sem poder pagar nada. Por meio da fé. Isso não vem de vós. Não vem de nenhum ser humano. É dom de Deus. Se Deus não desse, ninguém teria. Não vem das obras. Ou seja, alguma coisa que eu fiz para merecer salvação, para que ninguém se glorie, toda a glória a Deus, aí onde vem o solo e Deus, glória. Na nossa salvação, só Deus merece a glória. Porque, então, sola gratia significa
única graça. Unicamente a graça, que exclui especificamente o mérito e contributo das obras. As religiões têm feito rituais, penitências, pagamentos para que alguém possa ser salvo. Mas o nosso texto vai nos mostrar claramente que não tem como nós, de forma nenhuma, pagarmos a nossa salvação. Não tem como nós cumprirmos a lei perfeita de Deus de modo a sermos salvos. O apóstolo Tiago diz que quem tentar ser salvo por obedecer à Bíblia, ele será condenado, porque se ele obedecer tudo e cair um só mandamento, ele se torna culpado de todos. Então ninguém pode ser salvo, dizer, eu sou melhor do que os outros e eu obedeci mais à Bíblia do que o Antônio, do que o Francisco, e então Deus vai olhar para, eu vou salvar o fulano porque ele foi mais obediente do que os outros. Não. Diz que ele olhou e disse que nenhum de nós prestava. Mas eu vou dar uma chance de salvação. Então, sola gratia vai contra toda a tentativa humana de pagar a salvação. Aí vem a outra doutrina sobre a essência do Evangelho. Sola fide. Isso é a expressão latina. Sola significa somente. Ou só. Fide é fé. Só a fé. Só a fé na obra de Cristo. Só a fé naquilo que Cristo fez na cruz. Fé na obra de Cristo e não nas obras religiosas do homem. Somente o que Cristo fez na cruz pode ser aceito para justificar o pecador e livrá-lo da culpa e da condenação certa ao inferno. A verdade bíblica é que todos são perdidos. Mas se eu crer no que Cristo fez na cruz, eu sou salvo. É essa doutrina que diferencia o verdadeiro evangelho do falso. O cristianismo verdadeiro das outras religiões e do cristianismo falso. Veja bem, somente a fé em Jesus Cristo salva. Olha o que diz Romanos 4 a 5. O apóstolo Paulo diz, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Se você realiza um trabalho para uma pessoa, essa pessoa não vai lhe pagar por um favor. Se você trabalhou, vamos supor que a diária sua é R$100, você é pedreiro, né? Quanto é que está uma diária hoje, pedreiro? Pronto, 150. Aí você trabalha um dia para mim. Lhe dar R$150 não é um favor. É um dever meu. Você mereceu o pagamento. Mas quando a Bíblia diz aqui que em relação à salvação, eu nunca vou dizer, o Senhor vai me dar a salvação porque eu fiz isso, aquilo, eu não matei, eu não roubei, eu fui um bom menino, eu fui um bom marido, uma boa esposa, não. Nós vimos no início que todos são tão pecadores que tudo que fazem acaba se tornando pecado. Mas aí no versículo 5 diz, mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, que tira a culpa do ímpio, a condenação do ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. É pena que o nosso projetor queimou, né? Mas aqui eu tenho um gráfico onde você veria que Jesus Cristo, lá na cruz, quando ele morreu, ele recebeu meus pecados. Jesus Cristo era justo, era perfeito. Então, a Bíblia diz que ele pegou a justiça dele, colocou em nós, e pegou o nosso pecado e colocou em si. Isso está lá em Romanos 5,
8-9. Olha o que é dito. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos por ele da ira. Pelo sangue de Jesus eu sou salvo, eu sou justificado, a culpa é tirada, que o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Justificado pela fé nessa obra de Cristo, já nenhuma condenação está sobre mim, Romanos 1:8. Romanos 5:1 diz, justificados pela fé, temos paz com Deus. Aí, teve um autor, Thomas Schreiner, ele faz uma pergunta. Essa mensagem sobre a fé somente para a salvação importa hoje? E eu vou aqui citar as palavras dele. Ele diz, séculos se passaram desde a reforma, quando começou-se a estabelecer a se declarar esses 5 somente, essas 5 doutrinas que elas vêm desde os apóstolos. Ele diz, séculos se passaram desde a reforma, e podemos perguntar, a sola fide, ou somente a graça ainda importa hoje? A noção de justificação somente pela fé é apenas uma relíquia de dias passados, refletindo uma nostalgia de um tempo anterior? Aí ele diz, creio que o grito da sola fide da reforma, ele diz da reforma, mas isso aqui eu digo de Paulo, de Cristo, deve continuar a ser ensinado e estimado hoje, porque resume o ensino bíblico, e a palavra de Deus nunca perde o seu poder transformador. A palavra de Deus fala em todas as épocas e em todos os lugares. Enquanto alguns podem se apegar à sola fide para defender a tradição, acredito que devemos apegar à tradição da sola fide, da fé somente, porque ela está de acordo com a palavra de Deus. Ele continua, a justificação somente pela fé não é um produto de uma ortodoxia rígida e frágil, ou seja, uma doutrina criada artificialmente pela teologia. Esse sola fide, somente a fé, fala às mentes e corações das pessoas ao longo da história, porque aborda uma das questões fundamentais de nossa condição humana, como uma pessoa pode estar certa perante Deus. Gálatas 2:16 diz, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, ou seja, por obedecer à Bíblia, mas pela fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei, ou seja, por ser bonzinho, nenhuma carne será justificada ou desculpada perante Deus. Se alguém acha que eu vou deixar de mentir, de roubar, de fazer crimes para ser salvo, vai continuar perdido. Agora, se uma pessoa se converter a Jesus Cristo, a Bíblia diz que ele é uma nova criatura. A graça de Deus vai fazer com que ele tenha ações boas, que ele seja um bom cidadão, um bom marido, um bom pai. É a graça santificadora que vem depois que alguém é salvo. Em 1571, foi feito um credo que tinha 39 artigos. Foi chamado os 39 artigos da religião. Ele lá diz, somos considerados justos diante de Deus apenas pelo mérito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela fé, e não por nossas próprias obras ou merecimentos. Portanto, o fato de sermos justificados somente pela fé é uma doutrina muito sadia e cheia de consolo. Porque se não fosse pela fé, eu nunca seria salvo. A próxima doutrina que nós
somos salvos, é pena que o slide não está passando aí. Somente Cristo pode nos levar a Deus. É o único canal, é o único mediador. Essa doutrina é chamada Somos Cristo, ou somente Cristo. Ela enfatiza a exclusividade do papel de Jesus Cristo como único e exclusivo para a salvação da raça humana caída. O próprio Cristo diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem tentar salvação por Maria, por São Francisco, por São Benedito, por anjos, através de reencarnação, através dos espíritos, está perdido. Em João 14,6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade ao Pai. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E isso ele diz 2 vezes. Ninguém virá a mim se pelo Pai não for trazido. Na realidade, ele disse que ninguém virá a mim se pelo Pai não for trazido, e ninguém não vai ao Pai se não for por mim. Então não tem salvação fora de Cristo. A salvação, portanto, é encontrada somente em Jesus Cristo. Nenhum ser humano pode perdoar pecado, nenhum anjo pode perdoar pecado. O purgatório não pode perdoar pecados. Vamos dizer assim, as mentirosas reencarnações da doutrina espírita não podem perdoar pecado. Romanos 10:9, o apóstolo Paulo escreveu, 10:8-9, ele diz: mas que diz? A palavra está junto de ti, ou seja, o Evangelho, só a Escritura, não é só a Bíblia. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Você nota que é somente Cristo. Eu não tenho de confessar Maria. Eu não tenho de me confessar perante um sacerdote para ele me perdoar pela confissão auricular. Eu não tenho de receber perdão de pecado por nenhuma ação religiosa minha. Diz Cristo, o apóstolo Paulo diz: se você com a sua boca confessar que Jesus é seu Senhor e creres que Deus o ressuscitou dos mortos, que Ele é o seu Senhor vivo, então você será salvo. Somente com Cristo. Aí no verso 10 ele diz: visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Qual é a confissão que eu tenho de fazer para ser salvo? Que Cristo é o único Salvador. Em Atos 4:12, o apóstolo Pedro diz, repitam comigo, e em nenhum outro há salvação. Vamos lá. Em nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Não existe outro nome a ser invocado que traga salvação. Quem está dizendo isso é o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro. É o próprio Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Vamos pensar nesse tema. Por que é que a Igreja Católica inventou tanta coisa mentirosa para desviar as pessoas de Cristo, do verdadeiro Evangelho, para um Evangelho falso que as guia para o inferno? Porque a Igreja Católica abandonou o sol da Escritura. Para a Igreja Católica, o que o católico deve crer deve ser baseado em parte na Bíblia, em parte na tradição, em parte no que os cardeais, o colégio dos cardeais estabeleceram como dogmas e verdades, e o Papa, são 4 autoridades, não é só a Bíblia. Só que os papas se contradizem. O que os papas dizem contradiz em grande parte o que a Bíblia diz. A tradição, o que é feito na igreja da Europa é uma coisa, o que é feito na igreja latino-americana é outra.
Então, a tradição é aquilo que as pessoas acharam legal fazer em termos de religião. A essência do Evangelho é baseada em somente a Escritura. Somente a palavra de Deus. Esse é o significado de sola Escritura. Essa doutrina sustenta que a Bíblia é a mais completa e suficiente fonte de autoridade na vida de um cristão. A Bíblia é o tribunal final de apelação. Depois todo mundo falar, aí você vai para a Bíblia. O que é que a Bíblia diz? Então eu vou ficar com a Bíblia. Todas as autoridades humanas, da ciência, do governo, da educação, da filosofia, das ciências humanas, estão debaixo da autoridade bíblica. O apóstolo Pedro diz, em 2 Pedro 1, 18 a 21, ele diz: e ouvimos esta palavra dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Aí o apóstolo Pedro diz: e temos muito firme a palavra dos profetas, ou seja, a Escritura Sagrada, a qual bem fazeis em estar atento, como a uma luz que alumia, ou ilumina, ou clareia em lugar escuro, até que o dia esclareça, amanheça, e a estrela da alva apareça em vossos corações. O apóstolo Paulo diz aqui: se deixe guiar somente pelos profetas da Bíblia. Agora, olha o que ele continua dizendo. Esses profetas que o apóstolo Pedro está dizendo, são esses profetas que estão aí na internet, profetizando, dizendo o que vai acontecer na vida das pessoas. Esses profetas do baixo espiritismo, do pentecostalismo. Olha o que o apóstolo Pedro diz: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Lembra? Somente a Bíblia Sagrada foi inspirada pelo Espírito Santo. E ela termina com uma maldição para quem quiser acrescentar qualquer coisa ao que está na Bíblia. O apóstolo Paulo diz que mesmo que venha um anjo do céu trazendo doutrina diferente ou a mais do que o que tem na Bíblia, nós devemos amaldiçoar. E aí, que o apóstolo Paulo vai dizer logo mais. Portanto, essa doutrina, só a Escritura, somente a Escritura, somente a Bíblia, tem se provado através da história, por seu próprio método de ser infalível. Não é uma autoridade eclesiástica que diz que a Bíblia é autoritária. Ela fica em pé por si mesma, através da história, por seu próprio mérito de ser infalível. A Bíblia não falha, o que ela diz acontece. Relevante. A Bíblia se aplica em todas as culturas, em todas as épocas. Inerrante, ela não erra. Ela se estabeleceu ao longo da história como autoridade suprema. A Bíblia deve governar sobre as tradições. Uma tradição não é necessariamente errada. Uma coisa que vem de ser feita através do tempo e não contradiz a Bíblia, não tem problema. Mas qualquer tradição que contradiz a Bíblia, a tradição de rezar pelos mortos, isso vem do paganismo. A Bíblia não manda rezar pelos mortos. A Igreja Católica tem o dia de rezar pelos mortos, fazer missa pelos mortos, é uma tradição entre eles. Mas o que é que a Bíblia diz? Que depois da morte segue-se o juízo, que não há mais lugar para se orar por quem morreu. Quem morreu salvo, está salvo. Quem morreu perdido, está perdido. Então, a Bíblia, ela deve governar, está acima das tradições, das interpretações da igreja. A Igreja Católica diz que somente ela pode interpretar a Bíblia. E ela interpreta de forma monstruosamente, em muitos casos, diferente e contradizendo o que a Bíblia diz. Nesse caso de rezar pelos mortos, ela diz que nós devemos orar
pelos mortos, para que a alma deles saia do purgatório. A Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo, o julgamento, e não uma oportunidade de alguém sair. Primeiramente, pela tradição, foi criado o purgatório. Então, a autoridade final não é uma interpretação da igreja católica, protestante, evangélica, não, é o que a Bíblia diz mesmo. Todas as tradições, credos e ensinamentos da igreja devem estar em conformidade com os ensinamentos da Bíblia, como a palavra divinamente inspirada por Deus. A Bíblia tem 66 livros. Para o cristão verdadeiro, é a única autoridade em termos de fé, doutrina e prática. Porque a Bíblia é a palavra de Deus, inerrante, suficiente, sem erro e a fonte de toda a verdade para o cristão. E segundo Timóteo 3, 16 e 17, ele diz, falando a Timóteo, ele diz, e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras, se referindo à Escritura Sagrada, a Bíblia, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo. Então aqui ele vai declarar o sola Escritura. Esse é o texto clássico para a sola Escritura, segundo Timóteo 3, 16 a 17. Ele diz, toda a Escritura, divinamente inspirada, ou seja, somente a Bíblia é proveitosa para ensinar. Todo ensino deve sair dela. Para redarguir, se repreender quando a pessoa estiver errada. Para corrigir, fazê-lo voltar ao bom caminho. E para instruir em justiça. E aqui diz, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Somente a Escritura. Para ensinar, repreender, corrigir e educar na justiça de Deus. Tem uma citação aqui de Lutero interessante. Quando a Igreja Católica o julgou na dieta de Worms, em 1521, e que a Igreja Católica queria obrigá-lo a renunciar aos seus ensinamentos sobre somente a Bíblia, né? E olha o que é que diz aqui. A Igreja Católica naquela época matou milhares de pessoas por ensinar que era somente Cristo, era somente a fé, era somente a Bíblia que tinha autoridade. Então, eles prenderam Lutero. Ou você renuncia, ou você morre. Aí Lutero disse, a menos que eu seja convencido pelo testemunho das Escrituras, ou seja, usa a Bíblia para me convencer. A menos que eu esteja convencido pelo testemunho das Escrituras, ou por uma razão clara, pois não confio nem no Papa, nem nos concílios, uma vez que é bem sabido que eles muitas vezes erraram e se contradisseram. Ele diz, estou vinculado às Escrituras, preso à Bíblia, que citei, e minha consciência está cativa da palavra de Deus. Não posso e não vou me retratar de nada, pois não é seguro nem serve contra a consciência. Aqui estou eu, não posso fazer de outra forma, que Deus me ajude. Amém. Amém? Em 1 Coríntios 4, 6, ele diz, eu, irmão, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. No Velho Testamento, Deus disse lá, através de Moisés, não acrescente nada, nem diminua nada da Bíblia. Aqui Paulo está dizendo, não acrescente nada. Em Gálatas ele vai dizer, mesmo que venha um anjo do céu, não aceite nada além do que está na Bíblia. Isso aqui é o solo Escritura. E para encerrar, o solo deu glória. Adorar somente a Deus, nada de adorar santos, imagens. Solo deu glória. Significa que o propósito da criação, salvação, tudo no universo,
incluindo nosso objetivo como crentes, é a glória de Deus. Em 1 Coríntios 15, 28, Paulo diz, para que Deus seja tudo em todos. Olha o que ele diz aqui. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele, ao Deus triuno, né? Que ele faz parte. Que todas as coisas lhe sujeitou, se referindo ao Pai, para que Deus seja tudo em todos. Deus seja tudo em todos. Em Tito 3, 4 a 5, aqui fala, mas quando apareceu a benignidade e caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Aqui está mostrando por que a Bíblia diz. É de graça, porque você não pode pagar. Se você está regenerado, se você é uma nova pessoa, foi lavado, foi porque, para a glória de Deus, ele fez isso. Portanto, verdade sobre a sólida glória. Então, por sua criação e redenção, todos devem dar glória a Deus. A salvação é inteiramente uma obra de Deus para a sua glória. Só isso glorifica a Deus. Exclui, deixa fora as boas obras dos homens, as obras religiosas, intercessão de anjos, seres humanos, santos e até da Maria. Os crentes não contribuem nada para a sua salvação. Porém, a graça que os salva também os santifica para viverem vidas retas, vidas santas. Porque Cristo é ao mesmo tempo Senhor, divino e Salvador. O único que foi capaz de pagar o preço devido estabelecido por Deus para a nossa salvação. Por isso que somente a Ele a glória. Somente a Ele. Em João 6,44, Cristo diz, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. É Deus que, através da sua graça, se move no coração do pecador, capacitando-o a se arrepender e crer em Jesus Cristo. Por isso, Paulo diz em 1 Coríntios 10, 31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Conclusão, para encerrar nossa mensagem. Por que devo dar glória somente a Deus? Não a santos, não a anjos, não a homens, não a pastores, cardeais, papas. Porque a essência do Evangelho, baseada nesses 5 somente, remete toda a glória para Deus. Só na fé. Glória a Deus, porque eu sou salvo na minha fé pela obra de Cristo. Só na graça, eu glorifico a Deus, porque eu não podia pagar nada, e Ele me salvou de graça. Glória a Deus, porque ninguém podia me salvar, mas Jesus Cristo se tornou meu mediador, meu salvador. Glória a Deus por Jesus Cristo. Glória a Deus, porque nenhum homem escreveu nenhum livro pelo qual pudesse ser salvo. Porém, Deus usou os seus santos profetas para escreverem a Bíblia. E é através dessas sagradas letras que eu aprendi o caminho da salvação. Portanto, vamos baixar nossa cabeça e glorificar a Deus por esses 5 solas. Vamos dizer no nosso coração, Senhor, eu te glorifico pela sola Escritura, porque a tua palavra são as sagradas letras que me ensinaram o caminho da salvação. Glória a Deus por solos Cristo, porque Jesus Cristo é o único mediador, é o único caminho da salvação, e eu creio nele, e eu estou salvo. Sola gratia. Obrigado, Senhor, porque eu não podia pagar jamais a minha salvação, mas de graça o Senhor me salvou. Sola fide, apenas baseado na fé de que a obra estava completada na cruz. Por isso, só lhe deu glória, toda a glória a ti. Quantos irmãos estão orando? Quem foi que
deu esses 5 glórias na sua oração, levante a mão. Ok? Quem foi que já creu e aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, baseado somente na fé, baseado somente na graça, conforme diz o Evangelho na Escritura? Quem gostaria de, nessa noite, abraçar essa essência do Evangelho? Abraçar a Bíblia como a única autoridade na sua vida. Abraçar Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Abraçar a graça de Deus como tendo sido salvo sem merecer nada. Abraçar a fé na obra de Cristo. Abraçar a adoração somente a Deus e viver para Deus, conforme o fato de estar salvo e seguindo a graça das Escrituras e da santificação, viver uma nova vida. Quem, arrependido de seus pecados, sabendo que não poderia ser salvo por nenhum outro meio, entrega a sua vida a Jesus Cristo nessa noite. Então vamos ficar de pé e encerrar esse tempo com uma oração. Eu vou convidar o Misael para encerrar esse tempo com uma oração. Então Misael vai orar, louvando a Deus por esses 5 solas. Sola Escritura, solo Cristo, sola gratia, sola Fide, sola in Deo Gloria. Oremos. Senhor Deus Pai, te agradecemos, Senhor, pelo teu amor e misericórdia para conosco, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem nos dado, por nos ter dado teu Filho Jesus para morrer por nós, pelos nossos pecados. Te agradecemos por essa mensagem, por tudo que foi dito aqui, por esses 5 solas, Senhor, que cada um desses 5 somentes, seja realidade na nossa vida. Possamos adorar somente a Ti, possamos ter fé somente em Ti, e possamos, Senhor, também ter toda a nossa dependência, Senhor, sabendo que tudo vem de Ti, da Tua graça, sabendo, Senhor, que nós somos totalmente dependentes de Ti. Abençoa cada irmão aqui, para que possa viver tudo que foi ensinado, tudo que foi falado aqui, que tenhamos toda a nossa dependência somente a Ti, para que vivamos para somente a Ti dar glória, Senhor, para somente na Tua palavra, Senhor, também buscarmos orientação, buscarmos saber como viver, para andar nos Teus caminhos e para fazermos a Tua vontade. Nos guarde todo mal, perdoa os nossos pecados, nos leve em paz para casa. Abençoe essa semana. Em nome de Jesus, amém. Amém. Boa noite, irmãos.